Ok, pessoal, então agora que nós já conhecemos, né, a classificação do pronome, né, já sabemos o que é um pronome, agora vamos estudar, né, cada um dos tipos de pronome. Então vamos começar aqui pelos pronomes pessoais, pessoal. Então vamos lá. Pronomes pessoais, né? Então os pronomes pessoais, eles substituem o substantivo indicando as pessoas do discurso. Veja, ó, eu estou dizendo, né, que os pronomes pessoais, eles substituem o substantivo. Logo, eles são o quê? Pronomes substantivos. Os pronomes pessoais, eles dividem-se em três. Ó. Pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal oblíquo e pronome de tratamento. Né? Como nós falamos, os pronomes pessoais sempre serão pronomes substantivos. Então, os pronomes pessoais sempre serão pronomes substantivos. Então, vamos conhecer aqui, pessoal, os principais pronomes, os pronomes pessoais. Então, eu tenho aqui o seguinte, ó, singular, plural, pessoa do discurso, pronomes retos, pronomes oblíquo átonos e pronomes oblíquo tônicos. Né? Acabei de não fazendo aqui a divisão, mas os pronomes oblíquos dividem-se em pronomes oblíquos átonos e pronomes oblíquos tônicos. Tá? Então, vamos lá. No singular, eu tenho a primeira pessoa do discurso, eu, né, a pessoa que fala, como nós vimos. O pronome do caso reto é eu. O pronome oblíquo átomo é o me. Né? Eu, me. E o pronome oblíquo tônico é o mim, comigo. Tá? Só uma coisa, pessoal. A diferença dos pronomes oblíquos tônicos para os átomos é que os átomos não vêm precedidos de preposição e os pronomes tônicos, eles sempre vêm precedidos de preposição. Certo? Então, vamos lá. Segunda pessoa do discurso, né? A pessoa com quem se fala. No pronome pessoal reto, eu tenho o tu. Né? No caso, no singular, ó, olha o que eu estou falando aqui. No singular, eu tenho o tu. O pronome oblíquo átomo correspondente à segunda pessoa, no caso, no singular, é o te, né? Te. E no oblíquo tônico é o ti e o contigo. Beleza? No plural, na terceira pessoa do singular, do discurso, a pessoa de quem se fala, eu tenho o ele ou o ela. O pronome oblíquo átomo correspondente é o se, o, a e o lhe. Olha só. E o pronome tônico, oblíquo tônico, é o si, consigo, ela, ele e ela. Tá? Então, ó, terceira pessoa, ele, ela. Pronome reto. Pronome oblíquo átomo é o se, o, a e lhe. E o pronome tônico é o si, consigo, ele e ela. Certo? No plural, nós temos o seguinte, né? A primeira pessoa do plural, do pronome oblíquo, o pronome do caso reto, nós temos o nós. No pronome oblíquo tônico é o nos, nos. E o pronome oblíquo, pronome oblíquo átomo e o pronome oblíquo tônico é o nós e o conosco. Segunda pessoa do discurso, no caso reto, nós temos o vós. No oblíquo átomo, no plural no caso, né, nós temos o vos. E no oblíquo tônico nós temos o vós, convosco. Terceira pessoa do discurso no plural, né, a pessoa de quem se fala, nós temos no caso reto, eles e elas. E o oblíquo átomo, na terceira pessoa, no caso do plural, o se, os, as e lhes. Né? E o oblíquo tônico, se, consigo, eles e elas. Ok? Então, conhecemos aí todas as pessoas, os pronomes correspondentes. Essa tabela é importante você conhecer. Né? Em relação aos pronomes átomos para o pronome oblíquo, a diferença é que o pronome átomo não vem precedido de preposição e o pronome tônico ele vem precedido de preposição. Então, vamos conhecer agora, pessoal, vamos ver agora, né, o uso dos pronomes, o emprego, né, dos pronomes pessoais retos. Pessoal, existe aqui algumas regras, né? Algumas regras e você precisa conhecer essas regras. Vamos falar aqui algumas delas, eu acredito que todas elas, ou pelo menos aquelas que são mais importantes. Fique atento, tá? Porque isso é questão de prova. Então, olha só. Os pronomes pessoais retos, eles geralmente exercem a função sintática de sujeito. Né? A maioria das vezes, a gente não pode dizer todas porque tem algumas exceções, mas a grande maioria das vezes,
pronome pessoal do caso reto, eles exercem a função sintática de sujeito. Por exemplo, aqui, ó, ele quebrou a cadeira, né? Quem quebrou a cadeira? Ele é o sujeito. Predicado verbal, quem quebra, quebra alguma coisa. Quebrou o quê? A cadeira, verbo transitivo direto, e a cadeira, objeto direto, né? Você fez o nosso curso de análise sintática, a gente geralmente faz várias análises desse jeito aí. Mas no caso eu fiz só a primeira, só para você sentir aí. Então, o pronome pessoal reto, na maioria das vezes, ele exerce a função sintática de sujeito. Fica atento para isso. Na letra B nós dizemos o seguinte, ó, eles podem funcionar como predicativo do sujeito e vocativo. Agora isso aqui, né, digamos assim, é muito difícil isso acontecer, não é uma coisa tão comum. O mais comum é que eles exerçam a função sintática de sujeito, mas pode acontecer também, esporadicamente, eles exercerem a função de predicativo do sujeito ou vocativo. Olha aí, ó, a culpa é dele. Olha aqui, ó, tem um pronome ele. Ele não é um pronome pessoal? É. Aqui no caso, ele está funcionando. Aliás, a culpa é dele não. O culpado é ele. Ele está funcionando, né, como predicativo do sujeito. Né? Quem é o sujeito aqui? Ó? Culpado. Ó. É, o culpado. Então, ele é o culpado. Então, aqui ele é o predicativo do sujeito, certo? Por favor, deixe que eu seja eu. Olha só, um eu aqui funcionando aqui como sujeito e um eu aqui funcionando como predicativo do sujeito, certo? Vamos muita atenção para isso, ó. Tenho dois eus aqui, ó. Esse eu aqui é predicativo do sujeito, esse eu aqui, ele é o sujeito desta oração. E aqui, ó tu, meu Senhor, ajuda-nos com teus favores. Esse tu aqui, pessoal, está funcionando como vocativo, tá? Então, função sintática de vocativo. Então, como você pode ver, os pronomes pessoais do caso reto, sintaticamente, né, a maioria das vezes, eles funcionam como sujeito, mas eles também podem exercer a função de predicativo do sujeito e também de vocativo. Aqui nós temos o seguinte, os pronomes eu e tu nunca podem ser regidos de preposição. Pessoal, nunca, mas isso é nunca, você deve colocar uma preposição antes de eu e tu. E sabe por que você nunca pode colocar a preposição antes de eu e tu? Porque eu e tu sempre vai exercer a função sintática de sujeito. E o sujeito nunca deve vir preposicionado. Mas isso a gente vai ver lá na frente. Ó. Nada há entre eu e ela, pessoal. Está errado. Por quê? Porque eu é um pronome pessoal do quê? Do caso reto. Então, olha que aqui eu tenho aqui, ó, entre. Entre eu não pode vir antes de preposição. Nunca pode vir antes de preposição. Qual é o correto aqui, ó? Nada há entre mim e ela, tá? Ela pode vir, certo? Com preposição sem problema nenhum, mas eu não. Por quê? Porque o eu sempre vai exercer a função sintática de sujeito, e sujeito nunca pode vir preposicionado. No caso aqui, nós usamos o me, que é um pronome oblíquo tônico. Aqui, ó, chegaram duas encomendas para eu. Não, aí tá errado, pessoal. Aí quer bagunçar o negócio. Não, chegaram duas encomendas para mim, tá? Mim, nunca eu. Então, na próxima aula, a gente continua exatamente deste ponto, para que a gente possa conhecer ainda mais os pronomes pessoais, ok? Então, até a próxima aula.